Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Quando a gente fala que tá baixo astral, né, Paulo, as coisas, eu não vou entrar mais em detalhes, quem tinha que votar já votou em quem tinha que votar, em urna, e a questão não é só a política da urna, não é só a política formal, né? E também política não tem essa de não grita gol antes, zica, às vezes as pessoas que é futebol, né? Não torce contra, foda-se a torcida. Exato, e a política formal é só uma, né, das políticas aí. Tem muita mais coisa para explicar uma cidade no baixo astral. Muito mais. Eu entrei num ônibus, o ônibus fechou, a porta no braço do cara, o cara ia entrar por trás, sem pedir. Aí o motorista fechou, o cara se esmagou na porta, teve que sair. Quando saiu, deu um bico no ônibus que já estava andando. O cara freou o ônibus. Uma senhora estava passando a catraca, caiu. O motorista saiu do ônibus e foi tirar satisfação, dedo na cara, o cara não chuta meu ônibus. Quando ele entrou no ônibus, o moço fora do busão pegou uma telha uma telha de telhado e quebrou um vidro do ônibus. E eu me vi, em 30 segundos estava tudo certo, né? Eu me vi com um motorista irado, e um motorista irado pode, né? Uma senhora com o cotovelo ralado, toda machucada no chão, e caco de vidro no meu colo, porque o cara quebrou um vidro. Que coisa, hein? Isso tem a ver com o meu time de botão? Tem, cara, porque se esse cara tivesse visto o Pelé jogar ontem, ele não tava assim, eu tenho certeza. Tava mais de boa, né? Agora, que história, hein? Não é? O escritor Daniel Galera escreveu um ensaio aí em janeiro último, dizendo que ele vê ele enquanto escritor, enquanto autor contemporâneo, vê uma crise na produção da ficção, porque a ficção não dá conta, né? Tem alguns momentos que a ficção, não adianta você contar uma história. Como é que você vai contar uma história de um cara que sai de casa, aí, sei lá, recebe uma corrente de WhatsApp, né? A vida real superou, né, a ficção. Né, essas histórias realistas, brasileiras. E aí eu falei isso pra falar que eu acho que é tempo da ficção científica, viu? É tempo de ver uns filmão aí sinistros, umas distopia cabulosa. Porque ficar vendo lá, o cara entra no... Não vai ter um filme melhor que essa história que você contou, entendeu? Você conseguiu assistir o Black Mirror interativo? Não, porque eu odeio interatividade, cara. Eu odeio interatividade. Eu gosto de ser passivo. Então você nem tentou, né? Não tentei. Você assistiu? Não, eu parei com 3 minutos. Quando o filme me fez escolher se eu queria sucrilho ou cereal ou não sei o que Tem essa? Tem. Tá o controle do videogame, né? Assisti pelo PlayStation. Aí tem isso. O pai oferece, quer o quê? Pega 2 assim. Aí você tem que escolher o que você quer comer de café da manhã. Vai tomar no cu, né? Aí o moleque entra no ônibus e tira 2 fitas da mochila, assim. Que fita eu vou pôr no Walkman? Aí você tem que escolher qual fita. Eu falei, isso não vai dar certo. Eu não vou. Nossa. Eu não vou até o fim porque... Triste, hein? Já basta as escolhas que eu não tomo pra minha vida. Mas tá difícil, né? Não, tá muito difícil. Isso serve tanto pro mundo da violência, né? Você falou do que o Galera, né, explicou sobre ser difícil de ficcionar. A gente tá tão habituado com imagens de violência e tão habituado com imagens de erotismo que não dá nem pra fazer o filme romântico, nem pra fazer o filme de ação, né? Porque tá tudo muito naturalizado, né? E tudo em excesso também, né? A loucura tá naturalizada, né? Exato. Todos os... só o futebol que não tá vindo muito. Tá passando muito, né? Tem muito. Passa muito. Videotape de Campeonato Mineiro passando em São Paulo, videotape de Campeonato Paulista passando no Pernambuco. Eu acho que nenhum grande jogador da era de ouro do futebol aí do século passado resistiria ao futebol brasileiro de hoje. Acho que nenhum. Acho que o Pelé já ia estar na China, 22 anos, ia falar, saco cheio dessa bosta. É um alto e baixo insuportável, né? Você vê o Rodrigo Caio fazendo um gol no campeonato... Isso aconteceu uns 15 dias atrás. O Rodrigo Caio fez um gol no campeonato carioca
na terceira ou quarta rodada, um jogo contra o Boa Vista, e falou que só ninguém sabe o que ele sofreu para viver aquele momento. Só ele sabe o que passou. Olha, não deve ter sido muita coisa, porque para um gol no Campeonato Carioca contra o Boa Vista, num jogo tranquilo, ter sido uma redenção, então não deve ter sido tanto sofrimento. E para depois do ano que ele passou, ele vira zagueiro do Flamengo, então, não... tá boa a vida, né? Então, será que tá tão ruim assim? Mas é difícil desfrutar, né? É difícil desfrutar, é difícil elogiar, né? É muito mais fácil... Dá menos trabalho ficar na bad, eu diria isso pra você. Você gostava do Alan Prost, Paulo Júnior, ou não pegou? Não posso dizer que peguei, mas gosto das histórias. Não sei muito de Fórmula 1, não. Você não gosta mesmo, é verdade. Mas não desgosto também, não. Acho que é só... Porque se o Prost... Não me toca. Se o Prost foi o cara que pegou o auge do Senna e falou, peraí, você não vai ganhar tudo, eu acho que o Eusébio pode ser considerado o equivalente para o Pelé, né? O Eusébio, no momento em que o Pelé era o maior jogador do mundo, o Eusébio podia não ser uma unanimidade como o melhor jogador da Europa, mas era o mais icônico, até inclusive por ser parecido com o Pelé no jeito, né? Um físico muito forte, o tom da pele, etc. O idioma, né? Acho que daí surge um pouquinho da nossa ideia de... Já que a gente no programa anterior falou sobre o Garrincha, partindo dessa ideia de Pelé, né? Por que não lembrar o que o Eusébio fez nos seus tempos de futebol de clube, né? No Benfica. Você acha que o Cristiano Ronaldo superou o Eusébio? Puxa, é muito difícil isso, muito né? difícil. É tipo perguntar... é muita loucura o mundo, né? Não dá pra comparar nada, difícil. Né? Sim, em 2004, né, Paulo? Você lembra que a Eurocopa em Portugal, quartas de final, Portugal e Inglaterra, disputa em pênalti, o jogo vai pros pênaltis, de repente aparece correndo o Eusébio, gritando pro goleiro tirar a luva. Pega assim as luvas, e deu certo, né? Eu poderia imaginar o Pelé numa final de Libertadores, Santos e Peñarol no Pacaembu, invadir o campo o Pelé e pedir, sei lá, pro Neymar tirar a caneleira. Pois é. Imagens meio nonsense. Aquilo foi e não muito dá pra nonsense. imaginar que o Cristiano Ronaldo vai estar fritando na seleção portuguesa em 2050, né? É difícil. É difícil porque o mundo tem muita ilha paradisíaca no mundo, né? Tem muito destino. O cara que tem dinheiro infinito, eu acho que tem mais aqui pra lá mesmo. Ilha de Capri. Você acha que existe essa sensação do dinheiro infinito? Existe, né? Como é que não vai existir pra um tipo como o Cristiano Ronaldo? Né? Eu não sei se eu queria ter dinheiro infinito também. Porque Pô. aí eu não estaria aqui também fazendo esse programa. É muita loucura. Eusébio da Silva Ferreira, um dos maiores jogadores de todos os tempos, um dos grandes, como a gente está falando agora na abertura, artilheiro da Copa do Mundo de 66, goleador máximo num Benfica histórico. Para a gente não perder as contas, vou dar a numerária logo de cara. 11 vezes campeão do Campeonato Português, 5 vezes levando a Taça de Portugal e uma vez a Copa da Europa, a Copa dos Campeões, a Champions League, a equivalente da época. Essa edição do Meu Time de Botão é para o Benfica de Eusébio, um dos grandes goleadores que já se viu e que ganhou muita coisa, marcou muito gol de fato no Benfica. Vamos abrir com Eusébio falando pro seu documentário História de uma Lenda, um pouquinho da voz do Eusébio, e a gente começa com a chegada dele no Benfica. Eu não tinha medo. Eu queria também mostrar o meu futebol ali dentro do campo, para aquele público ficar contente. Que eu nasci para jogar a bola. Eu tenho esse orgulho de ter sido jogador da bola.
Eu gostei dos nossos programas. Eu nasci pra jogar a bola. É muito bom, né? Muito bom. Eu gostei dos programas em idioma, dos programas que a gente fez aqui sobre times portugueses, também por causa desse idioma, né? Os áudios com esse idioma, não é nossa língua, mas é nossa língua, né? É muito bom, cara, muito bom. A saber, né? Fizemos programas sobre o Porto, campeão europeu, sobre o Jardel, né? O Jardel em Portugal, que foi uma maravilha. Fizemos... Não, acho que é isso. Acho que isso, hein? Deve ter mais uma coisa Braga, ou outra talvez? aí. O Braga, fizemos Braga sobre também. o Braga. Feito. E Scolari na seleção portuguesa Scolari. a gente fez também. E falta um programa sobre o Madjer, né? Do futebol de areia. Que tá louco. O Brasil fazia um gol, ficava com medo do Madjer na saída já, né? Porque tinha aquela pancada. Aliás, com todo respeito, né? O cara treina, né? Academia, o negócio todo. É sacanagem fazer um morrinho e soltar um cano. Porra. Enfim. 1961, Eusébio. Vamos começar com a chegada. O Eusébio jogava no Sporting Lourenço Marques, no Moçambique, uma espécie de filial do Sporting Lisboa, lá em Moçambique. Foi quando o Bauer, então volante do São Paulo, conheceu o jovem jogador na África e indicou Eusébio ao clube paulista. O papo não foi muito pra frente e o Bauer deu a letra para um antigo treinador, o Bela Gutmann, tinha sido treinador dele, estava no Benfica e o Benfica comprou uma longa briga com o Sporting, né, o time que o Eusébio jogava pertencia ali, era uma espécie de filial do Sporting, o Benfica comprou essa briga, foi uma loucura, ficou com a joia numa história que até hoje é muito comentada lá entre os rivais de Portugal. O Eusébio chegou em Lisboa em dezembro de 60, perto de fazer 19 anos. Ele chegou a ter um nome falso e foi quase, na verdade, um sequestro, né, do Benfica para tirá-lo das mãos do rival. Ele foi ser registrado só muito depois, quase meio ano depois, em maio de 61, e jogou um amistoso naquele mês, logo marcando 3 gols. O jogo não foi contra qualquer mané, não. Foi contra o Atlético de Madrid. E fez a sua estreia oficial na Taça de Portugal, num jogo para lá de curioso. A partida estava marcada para um dia depois da final da Copa da Europa, a Champions League da época, né? Era a principal competição do continente, na qual o Benfica bateu o Barcelona em Berna. Com o time principal ainda voltando da finalíssima continental, o Eusébio teve uma chance na equipe de baixo, que perdeu por 4-1 para o Vitória de Setúbal. E o gol, claro, foi do Eusébio. Que beleza, né? Você ser campeão europeu e no dia seguinte ter a final da taça. E ter o Eusébio nascendo no seu clube, né? Tá bem, tá boa a vida. Você acha que teve alguma manchete que o Vitória de Setúbal carimbou a faixa? Ah, eu prefiro jogo água no chope. Jogou água no chope. Mas mesmo assim... Mal sabia o cidadão que inventou essa frase que hoje o chope é só água, né? Então. Hoje é pura água, né? Inclusive tô preocupado com essa chopeira aqui, você me deixou com medo. Eu tenho uma chopeira no estúdio aqui que deve estar ruim. Ah, sei lá. Deve estar ruim. Sei lá. Mesmo com o 4-1 do Vitória de Setúbal, o Benfica passou de fase no placar agregado. A estreia do Eusébio na primeira divisão foi também em junho, no último jogo da campanha de título local, por sinal, vitória por 4-0, um dos gols marcado por ele. É por isso que as estatísticas apontam Eusébio como campeão português, mas não europeu, em 61. É o tipo de pegadinha gostosa, né? Não estava no elenco campeão europeu, como a gente disse, enquanto o time fazia final, ele jogava pela taça. Vamos ouvir o Eusébio nesse mesmo documentário explicando rapidinho essa coisa das partidas coladas, essa curiosidade que rolou no início dele no clube. Não jogou a final dos campeões europeus? No dia da final da Taça dos Campeões Europeus, o Benfica vai disputar, e naquela altura como é que é possível uma equipa portuguesa que vai disputar uma final e o outro Benfica está a disputar a Taça Portugal, que só assistia a final à noite depois de terminar o jogo. Vamos lá para dentro. É isso, então. Ele ficou no time de baixo, ele não estava no time da Copa da Europa e começou ali
sua trajetória. E pouco depois, em 15 de junho, veio a final do torneio de Paris diante do Santos. O Benfica perdia por 4-0 e o Bela Gutmann colocou Eusébio em campo. Não deu para virar o jogo, mas foi o suficiente para o Eusébio aparecer para o mundo. Ele fez 3 gols, sofreu um pênalti desperdiçado por José Augusto e o jogo terminou 6-3 para o Santos. Tava 4-0, ele entrou e fez 3, não é pouca coisa. Inclusive o jornal L'Equipe dedicava seus olhares ao Eusébio. A vitória foi do Santos de Pelé, mas o que chamou a atenção foi aquele garoto do Benfica, esquentou o jogo, né? Tá 4-0, você põe um atacante reserva, ele faz 3, sofre um pênalti, foi bem, Eusébio. O ano agora é 61-62, a temporada primeira com o Eusébio aí mais estabelecido, né? A temporada começou difícil, derrota para o Peñarol na disputa do Mundial Interclubes, incluindo nessa derrota um massacre por 5-0. O time uruguaio fez 5-0 e os rivais vieram dispostos, seus rivais locais vieram dispostos a recuperar o prestígio no campeonato português. Na Copa da Europa, a estreia foi contra o Áustria Viena, ida em outubro, empate por 1-1, volta em novembro, vitória por 5-1 e gol de Eusébio. Vamos passar a ficha desse que é a primeira vitória europeia do Eusébio. Depois a gente vai comentar alguns jogadores daquele plantel. Você manda aí, primeira vitória do Eusébio em campeonato europeu. Benfica, Costa Pereira, Cruz, Martins, Coluna e Humberto Fernandes, Serra, José Augusto e Águas, Cavém, Eusébio e Santana, o técnico Gutmann. Vou meter um Áustria Viena? Por favor. Flyde, Stotts, Nemec, Fiala e Geyer, Gager, Loser, Paprotti, Schelliger, Stark e Strobel, o técnico Kauchilecha. Vamos destacar alguns nomes desse elenco do Benfica, né? O goleiro, Alberto da Costa Pereira, é um dos grandes da história do clube. Também jogava em Moçambique, também chegou a Portugal para fazer carreira no clube, onde por 12 anos jogou e levou, nesse período, 7 campeonatos portugueses, além do bi da Copa Europeia. Na seleção, o Pereira esteve também por bastante tempo, uma década, e fez o seu último jogo em janeiro de 65, o que significa que ele ficou fora, portanto, da Copa do Mundo de 66. O Pereira morreu em 90, com 60 anos de idade. Cruz, o lateral esquerdo, é outro grande dessa geração, esteve nas 5 finais de Copa dos Campeões, de Copa Europeia, que o time jogou no período, fazia parte do elenco da seleção que levou o 3º lugar na Copa do Mundo de 66, é outro nome na primeira prateleira aí dos grandes jogadores desse Benfica. O Germano, zagueiro central, chegou no Benfica já mais perto dos 30 anos e foi importantíssimo no bicampeonato europeu e nos títulos locais. O Germano era o capitão do time português nas eliminatórias para a Copa de 66, mas deu azar no momento da cereja do bolo dele ali, né? Justo na Copa do Mundo, ele se machucou no jogo contra a Bulgária e não pôde brincar mais. Esse jogo foi 3-0 para Portugal. Pelo menos o Germano, capitão, zagueirão, não tomou gol em campo pela Copa do Mundo. Mário Coluna, conhecido como Monstro Sagrado, foi um meio-campista também. Esse é um monstro sagrado mesmo. Pela pesquisa é um aposto real, não é o Monstro Sagrado do Neto, sim. netoniano. Mário Coluna, o Monstro Sagrado, foi um meio-campista também nascido no território de Moçambique. Jogou no Benfica de 54 até 70. É outro do elenco do Benfica que faz parte do time histórico da seleção de Portugal na Copa de 66. José Águas é o segundo maior artilheiro da história do clube. Fica atrás apenas do Eusébio. Será que o José Águas já deu uma entrevista assim? Não, eu sou o maior. Porque o Eusébio não é desse planeta. Não é desse planeta. Tá aí o Pepe, o maior artilheiro humano do Santos. É fogo, né? Fogo na jaca. O José Águas foi o capitão do Benfica no bi-europeu. Tem mais gols do que jogos pelo Campeonato Português, o que eu acho... eu assisti um campeonato esses dias a Copa do Mundo de Skate. Eu me dei esse trabalho. Não. Né? Me dei esse trabalho, a minha namorada precisava reportar.
porque era a prova feminina, e eles têm um negócio chamado, esqueci, o Clube dos 9, o Nine Club, que é quando o skatista consegue no Mundial tomar a nota 9. São raríssimos, são muito poucos. E aí, tipo, nossa, parece que ganhou o campeonato mundial. Na verdade, só tem um 9. O prestígio de entrar nesse clube é tão importante quase ali como ganhar. Você chega em casa, já tem umas bombetas. Parabéns, o Nine Club, tudo mais. Deve ser como isso aí, né? O cara que tem mais gols do que jogos, ele devia ter um nome pra isso. É um clube seletíssimo. O José Águas tá nesse clube. E ele foi artilheiro máximo do Benfica e do futebol português por 5 temporadas naquela década entre 52 e 61. Domiciano Cavém era versátil, um coringa daquele elenco. Jogou de lateral, jogou no meio-campo, jogou no ataque. O Cavém, vai passar muito aqui por esse Benfica também, porque ele jogou no Benfica de 55 até 69. Longa carreira no clube. O Joaquim Santana foi outro importante atacante desse Benfica e acabou perdendo espaço exatamente para o Eusébio, tadinho. Foi titular na na final, né, da Copa Europeia de 61, mas ficou no banco de reservas no ano seguinte. Ele fazia muitos gols, considerando que era um meia-direita dos mais artilheiros. José Torres, o bom gigante, que beleza. Foi atacante do Benfica de 59 a 71. Jogou a Copa de 66 e foi técnico da seleção portuguesa na Copa de 86. O grande José Torres, centroavante, goleador também. O José Almeida é outro da turma dos que foram importantes demais para a seleção portuguesa. Jogou a Copa de 66 e depois se tornou técnico da seleção nacional, além do profissional, do time masculino profissional. Ele também treinava os meninos do Sub-21 e depois, mais recentemente, treinou também a seleção feminina. Então José Almeida, fora do campo, também muito participativo. Jogou 10 anos no clube, de 59 até 69. Vamos voltar para a competição europeia, que a gente contou agora há pouco, a estreia do Benfica. Se naquele ano o campeonato português escapou, o Sporting, acabou campeão com 19 vitórias em 26 jogos, contra 18 do Porto e 14 do Benfica. Se não deu para levar o português, as coisas iam bem novamente no cenário internacional, na sequência na competição europeia. Nas quartas de final, o Nuremberg da Alemanha deu um susto, Derrota do Benfica por 3-1 de virada. Esse era jogo de ida em solo alemão. Mas aquele Benfica era mesmo uma máquina de fazer golos. E o Águas, ao lado do Eusébio, o Águas fez 2-0, o Águas fez 1-0, o Eusébio fez o segundo gol. Isso em 4 minutos de partida no Estádio da Luz. A vantagem já estava liquidada com 4 minutos e com igualdade ficou mais fácil da bola rolar, a bola queimou menos, o Benfica brincou de jogar. O jogo terminou 6-0, o Benfica com mais um gol do Eusébio passava de fase na competição continental. Veio na semifinal o Tottenham em março e abril de 62. O Eusébio tinha acabado de completar 20 anos, ele é de janeiro, ele tinha 20 anos então, já nesse ano de 62. No jogo de ida, 3-1 para o time português. Na volta, derrota por 2-1 em Londres, mas derrota que não abalou a classificação pelo saldo de gols, deu Benfica, que chegava mais uma vez na final europeia, marcada agora para Amsterdã. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Estádio George Harrison de Amsterdã, 2 de maio de 1962. O Benfica escalado com Pereira, Mário João, Germano e Ângelo Martins. Cavém e Cruz, Augusto Eusébio, Águas, Coluna e Simões.
Quem era o Bela Torre aí? O Coluna é o monstro sagrado. É o monstro sagrado. Torre não tá nesse time. Não tá, né? Que pena. O técnico, Bela Gutmann. O Real Madrid de Araquistã, Casado, Vicente Mieira, Santa Maria, Felo, Paquim, Terrada, Del Sol, Di Stefano, Puskás e Gento. Técnico, Miguel Munhoz. Di Stefano, Puskás e Gento, hein? Tá louco. O time espanhol era o campeão europeu em 59 e 60 e vinha enfileirando os títulos espanhóis. O Puskás, por exemplo, levou 5 seguidos, né? 61 até 65, só deu Puskás, só deu Real Madrid. E foi ele mesmo, o Puskás, que começou brilhando com 2 gols nessa final aos 18 e aos 23 minutos. O Águas descontou, o Cavém empatou e o Puskás deixou novamente o Real Madrid na frente, marcando o terceiro dele no jogo. O jogo foi para o vestiário, 3-2 para o Real Madrid. Mas na etapa final só deu Benfica, Coluna empatou, Eusébio marcou 2 vezes, aos 19 e aos 24 minutos, virou para 5-3 e matou o jogo. O primeiro gol de pênalti, o outro numa rolada, uma pancada, numa cobrança de falta. O companheiro rolou para ele, tirando um pouquinho da barreira, ele fuzilou. Vamos ouvir os gols aí da final europeia? Os 2 gols de Eusébio. Um de pênalti, outro nessa cobrança de falta. 5-3, Benfica, campeão em cima do Real Madrid. Eusébio procura arrancar, de Stefano à larga, simula, explode agora, ultrapassa de Stefano, vai para a grande área e cai de forma aparatosa, derrubado por Pacini, que se lhe atravessou no caminho. O árbitro assinala grande penalidade. Os jogadores do Real não querem acreditar e reclamam junto de Leo Horne, que não atende os protestos dos homens de Madrid. Águas parece dizer a Di Stefano que houve de facto falta. Correção inexcedível entre 2 grandes senhores do futebol mundial. Eusébio a receber assistência, mas Leo Horne ordena que Hamilton Marques saia do campo. Coluna está junto à bola, mas deverá ser Eusébio que vai marcar o castigo máximo. Agora, atenção, Eusébio acerca-se da marca da grande penalidade e Águas corre até junto do moçambicano, certamente para lhe dar algum conselho. Tudo a postos. Eusébio corre para a bola, atira, gol! Gol do Benfica! Bola para um lado, guarda-redes para o outro. O Benfica passa a vencer por 4-3 e está pela primeira vez à frente do marcador. Os portugueses dão largas ao seu entusiasmo, comandados por um improvisado chefe de claque, agitando freneticamente uma bandeira do Benfica. Vejamos agora a capacidade de reação do Real, que pela primeira vez tem realmente que reagir a sério. O Real marca o livre. Coluna toca de cabeça, corta o Real com um despacho longo. Mário João atrapalha-se, Puskás toca para Di Stefano, isola-se. Excelente intervenção de Costa Pereira com os pés. Espantosa a rapidez com que Di Stefano, que estava na defesa, apareceu no ataque. Valeu Costa Pereira. Período de alguma pressão do Real. Alívio de Ângelo, com o pontapé comprido. Falta sobre Águas. Livre marcado por Cruz. Salta Águas com Santa Maria. Mão da Santa Maria. Livre muito perigoso. À entrada da grande área. Leo Horne marca a distância regulamentar para a barreira. O árbitro põe ele próprio a bola na marca. Coluna ajeita depois. Toca para Eusébio, remata, rasteiro, gol! Gol do Benfica! Eusébio aplica um pontapé portentoso, quase sem balanço,
batendo a Araquistão sem pilne. Paulo Júnior, você já... Ei, Costa Pereira! Você já bateu, arrematou um pontapé portentoso, quase sem balanço? Ah, faz tempo que eu não dou aquele portentoso assim, indefensável pro Costa Pereira. Golaço, Eusébio, bem, jogue aí no YouTube, final Benfica e Real Madrid 6-2, que tem lances muito legais. O Benfica, portanto, sai como campeão europeu dessa jornada de Amsterdã, segundo consecutivo, primeiro do Eusébio, e dias depois, ainda em junho de 62, o Benfica foi campeão da Taça de Portugal, 3-0 para cima do Vitória de Setúbal na final, para fechar a temporada. 2 gols de Eusébio nessa final também. Olha ele aí, 29 gols em 31 jogos, ótima, excelente, espetacular primeira temporada de fato do Eusébio, fazendo parte do time do Benfica. Vale destacar que esse grande momento do clube foi, de certa forma, contado para sempre como algo que se baseou em 3 pilares. O Estádio da Luz, inaugurado em 54 e ampliado em 60, então estava ali no momento de estádio novo e tudo mais. A chegada do Eusébio e o trabalho do grande Bela Gutmann, que também trabalhou aqui no Brasil. Pois é, porque no que sai o Estádio da Luz, o time muda de patamar, né? Passa a ter uma grande casa, o estádio é ampliado em 60, e aí vem esse time, né? Vem a história do Bela Gutmann, vem o Eusébio como a cereja para coroar o grande momento do Benfica. Temporada 62-63, e o desempenho do goleador Eusébio fica ainda melhor, 38 gols em 39 jogos. O Benfica reconquista o campeonato português, perdeu só um jogo em 26 e, dessa vez, infelizmente, perde a final da Copa da Europa para o Milan em Wembley. O Eusébio abriu o placar aos 19 minutos, mas o José Altafini, vulgo Mazola, boa essa história do Mazola, que muito virou Altafini, boa. Que era Mazola, não era... Ele virou para 2-1 no segundo tempo. O curioso é que com esses gols, ambos dividiram a artilharia da Champions League da época, né? Cada um marcou 6 gols nessa competição. Mas o Milan foi o campeão. Vamos ouvir então, dessa vez, o Benfica de Eusébio perdendo a final europeia. É um vídeo meio italiano, meio inglês, o Milan campeão, gols do Mazola, virando o jogo para cima do Benfica, que tinha marcado com o Eusébio. Torres, scambio con Eusébio, la mezzala sinistra si porta in area milanista, rete. Al 18° del primo tempo Eusébio ha portato in vantaggio il Benfica. La linea con Wembley è stata riattivata. Riprende quindi la telecronaca di Niccolò Carosio. Il passaggio a Rivera. Altafini. Rete, pareggio. Milan 1, Benfica 1. Ha pareggiato Altafini. Subisco di applausi. Traversone. Ghezzi respinge di pugno, riprende Santana, il tiro dell'ala è deviato in angolo da Ghezzi. Splendido il doppio intervento del portiere milanista, col quale si congratulano i compagni degli stessi avversari. Altafini sempre sorvegliatissimo, ecco Rivera ha tolto la palla a Raul, ha servito Altafini, solo davanti al portiere, respinge Costa Pereira, rete, ha segnato in questo momento Altafini, 2-1 per il Milan. Tangata formidabile di Mora, che Costa Pereira devia al centro in corner. 37° del secondo tempo, Milan 2, Benfica 1. Finale elettrizzante dei rossoneri. Deu pra ter um gostinho, né? O vídeo não é lá das grandes qualidades, mas deu pra sacar o gol do Eusébio no começo e a pressão do Milan pra virar. O interessante dessa época é que vem a história da maldição de Bela Gutmann. O técnico deixou o Benfica depois do bicampeonato europeu e a história é que ele estava incomodado com o fato do clube ter negado
um aumento de salário ou dado um bônus por conta das conquistas, coisa do tipo. Ele queria uma compensação financeira. Não deu certo, não se acertaram, acabou que o Bela Gutmann deixou o comando do Benfica e ele teria dito que nem em 100 anos o Benfica seria campeão europeu de novo. Por enquanto, dito e feito, né? O Benfica teve algumas chances ali em Liga Europa, não conseguiu ser campeão europeu novamente, e é uma das grandes histórias, das histórias mais famosas aí envolvendo o Benfica e essa época do Eusébio, a zica do Bela Gutmann. Ele saiu e cantou a bola. No lugar do Bela, assumiu o chileno Fernando Riera, ficando ele no clube a temporada de 62-63 e levando o título local, que já era um quase praxe do Benfica. Depois foi a vez do também húngaro, tal qual o Bela Gutmann, assumir o time. Um húngaro chamado Lajos Zeisler, que comandou o time em 63-64 e conquistou, além do Campeonato Português, a Taça de Portugal. Durou só um ano, acabou substituído pelo belga Elek Schwartz, que foi campeão português e que também permaneceu por apenas uma temporada. Tava difícil, né? Pois alguém criar raiz ali. E o Bela Gutmann voltou 65-66, o Fernando Riera voltou para 66-67, eles não sabiam o que queriam da vida, voltariam para uma temporada cada um no clube. Uma sequência maior mesmo, treinando o clube, só viria depois disso tudo com o brasileiro Otto Glória, que chegou no clube, o comandou em 2 títulos portugueses, uma Taça de Portugal e ficou por 3 anos, né? De abril de 68 até fevereiro de 70. Né? Isso é 2 anos, né? Isso é 2 anos. Foi tanto assim também não. Mas a gente volta agora para setembro de 62, Taça Intercontinental, Mundial de Clubes, arranca-rabo, contra, o que você quiser chamar, Maracanã, Santos e Benfica, naquele que poderia ser o primeiro título do Riera. Mas Pelé fez 2, Coutinho deixou o dele, Santana descontou 2 vezes, o Benfica voltou com uma derrota de 3-2 para Portugal, deu Santos no primeiro jogo do Maracanã. É o seu jogo preferido da história, Val? É o terceiro. Terceiro, o né? terceiro, não, é o meu jogo favorito da história, o terceiro da série. Ah, sim. Vai chegar nele aí já. Na Luz, em 11 de outubro, o que se viu foi uma das maiores atuações da história de um clube de futebol. O segundo, desculpa. Sim, a volta. A volta, O jogo da taça. Isso. Esse time é preciso ser cantado, embora não seja exatamente desconhecido. Acho que até por ser conhecido, né? Gilmar, Olavo, Mauro Calvé, Dalmo, Zito, Lima, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, técnico Lula. Timaço, aço. Pelé fez 1, fez 2, aos 15, aos 25 minutos de jogo. Coutinho ampliou na volta do intervalo. Pelé fez o 4º aos 19. Pepe fez o 5º aos 32 do segundo tempo. O Benfica ainda descontou com Eusébio e Santana, mas ficou nisso. 5-2 para o Peixe em Lisboa. Uma atuação impecável do Santos, de Lima, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. A gente vai de íntegra do Canal 100 com a história desse jogo. Não deu pro Eusébio. Tinha sido campeão europeu, depois perdeu um campeonato europeu e perdeu também essa disputa diante do Peixe. Vamos lá. Aeroporto de Portela do Sacavém, uma das portas de entrada da capital portuguesa. Estamos em solo amigo e irmão, como se fosse em casa. Brasileiro em terra lusa é sempre bem-vindo. A bela e gentil cidade de Lisboa, hoje um dos maiores centros turísticos da Europa. E o povo sempre solícito e amável, mostrando, explicando, amando as coisas de sua terra. Com sua arquitetura tradicional, ruas largas e limpas, a vida correndo tranquila e organizada, Lisboa é uma pérola.
Nestes dias, por trás do silêncio, Lisboa escondia certo nervosismo. O futebol aqui também emociona, comove e empolga. Afinal, grande espetáculo, Santos e Benfica. Joga-se em Lisboa o título mundial de clubes. A equipe brasileira, com a vantagem de uma vitória obtida no Rio, bastava um empate para conquistar a taça. Ao Benfica, só a vitória interessava. Atenção que aí vem Pelé. Era o primeiro gol santista numa entrada oportuna do rei do futebol. O Santos está encontrando seu melhor jogo e Pelé exibindo a sua precisão, a sua magia, o seu feitiço. Se há obra-prima em futebol, então vejamos uma delas. Criação de Pelé. Um gol espetacular. Santos 2-0, vai vencendo e convencendo. Extraordinária a exibição de Pelé, que dá um bolão de presente a Coutinho. É o terceiro gol do Santos. E para que possamos vê-lo em todo o desenrolar da jogada, repetimos a cena de outro ângulo. Os santistas vibram. O título mundial de clubes está por pouco e os locais ainda tentam alguma coisa. Pelé ainda reservava algumas surpresas para os milhares de espectadores. Um gol de placa para o Estádio da Luz. Está registrado em imagem, não foi truque. O homem é impossível com a bola nos pés. Vejamos de novo como aconteceu. No lance do quinto gol, o guardião português deu um presente a Pepe, que aproveitou. (5-0) representava uma vitória contundente, mas o Benfica ainda viria a marcar 200 para reduzir a diferença e mostrar que veio a campo para lutar sempre com disposição. O Santos tinha ainda... Muito bom o Canal 100, né? Não, o Canal 100 é sacanagem. Deixamos inteiro de propósito. Não tem tanto gol assim de campeonato português na época, fácil pra achar. Por isso foi preciso aproveitar isso aí. Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola é o Santos. É muito bom, né? Será que o cara que tava esse cidadão aí sabia que o bagulho ia durar mesmo, sabe? Eu muito acho bom. Além de tantas outras coisas, acho que o que a gente tem de melhor no nosso futebol mesmo é hino, né? Os nossos hinos são muito bons. Que é isso? Tá louco. Desculpe, Eusébio. Desculpa aí o arrobo. Desculpa aí pro pessoal do Benfica Brasil, né? Que tá ouvindo aí. Enfim, 63-64, rapidinho. Ano de título português. Novamente com apenas uma derrota na campanha, ano de título da taça, mas queda precoce na Copa da Europa. Eusébio voando, 46 gols em 28 jogos. Meu Deus, é quase 2 por jogo. É quase 2. 64-65, ano de novo título português, vá. E o terceiro seguido, e nova final continental para o Benfica, a quarta em 5 anos. Você acha que era fraca a fase do Benfica? Nesta edição, o Benfica atropelou o Ares, de Luxemburgo, num duplo 5-1, portanto um 10-2 no agregado. Depois pegou o Le Chocs de Fonds, da Suíça, 6-1 na soma dos dois jogos. E depois um reencontro contra o Real Madrid,
5-1 na Luz, tá louco esse time, gente. E derrota magra na Espanha, uma coisa tranquilinha, 2-1 pro Real na Espanha, no agregado 6-3. Semifinal, Benfica contra o Vasasjor da Hungria, 4-0 no jogo de volta em Lisboa, 5-0 no agregado. É só pedrada, é só paulada, menos de 3 é artigo de luxo. O Benfica chegava voando a mais uma decisão, desta vez contra a Inter de Milão, com no seu elenco, 2 dos artilheiros do campeonato. O Eusébio, claro, e o José Torres, com 9 gols, cada um realmente era um monstro sagrado. Torres, chegamos no Torres de novo, hein? Artilheiro nato, goleador do Campeonato Português 62-63, um dos grandes parceiros de Eusébio nessa linha de frente, com o Zé Augusto, o Mário Coluna, o próprio Eusébio, o Pantera Negra e o Antônio Simões. E na decisão, diante da Inter de Milão, deu Inter, título para o time italiano, 1-0, gol do brasileiro Jair da Costa, campeão do mundo com a seleção do Brasil em 62, e que depois de uma série de conquistas lá na Itália, aquele era o bi da Inter, ele voltaria para jogar no Santos. O Jair da Costa foi também campeão paulista no seu retorno ao futebol brasileiro. Nessa temporada 64-65, Eusébio marcou 48 gols em 36 jogos e levou a bola de ouro, o jogador mais importante do futebol europeu. Vamos ouvir o gol do título da Inter? O Eusébio, portanto, ganhou uma do Real Madrid, perdeu uma para o Milan e agora perdeu uma para a Inter. O Benfica chegando muito, mas não conseguiu levar de novo o título europeu. Elegante disimpegno e poi battuta lunga a favore di Mazzola. Va Mazzola, palla per poi Peirò, anzi corso ancora Mazzola, Jair, va al tiro, Jair sfugge il pallone a Costa Pereira e l'Inter è in vantaggio. 43esimo del primo tempo, improvvisamente si sblocca la situazione. Al termine di un'azione che non sembrava caratterizzata da un tasso di particolare pericolosità, il pallone è arrivato a Jair che da destra ha lasciato partire un rasoterra teso ma sul quale era ottimamente piazzato il portiere Costa Pereira. Perdeu para os dois Mazzola, hein? É mesmo, né? Pro italiano, né? O da Inter e pro Altafini no Milan. É verdade. Temporada 65-66. Uma temporada que é uma das duas nas quais o Eusébio passou em branco, coisa rara, hein? Ele passou em branco em títulos, claro, né? Pelo Benfica. Foi vice-campeão português e parou nas quartas de final da Taça de Portugal. Também nas quartas acabou o sonho europeu. Mas continuou sendo o dono, o craque, a referência do time. Em 30 jogos disputados ele marcou 37 gols e tem como grande feito naquele ano a espetacular campanha feita na Copa do Mundo, né? Terminou essa temporada e ele estava prontinho para jogar a Copa do Mundo. Claro, também como o craque daquele time. A gente não vai se alongar muito nesse recorte da Copa, né? Estamos falando aqui do Benfica, do Eusébio, mas em 66, inclusive, vale lembrar, o Eusébio foi, pela segunda vez, o segundo lugar no prêmio da Bola de Ouro. Já tinha, né, essa coisa de eleição individual. Ele ficou em segundo lugar. Em 62, 4 anos antes, ele perdeu pro Masopust da Tchecoslováquia. Nem fudendo que o Masopust jogou mais que o Eusébio. Nem fudendo. E agora ele perdia para o inglês Bob Charlton. Novo tricampeonato. Benfica empilhou um novo tri ao vencer o Campeonato Português em 67, 68, 69. Nesse último ano, levou também a Taça de Portugal. O Eusébio mantendo, né, uma boa fase, marcando uma sequência de carreira muito boa. Marcou, respectivamente, 42 gols em 33 jogos, 50 gols em 35 jogos e 29 gols em 35 jogos. Finalmente. Ou seja, por 2 vezes, marcou mais gols do que o número de partidas em campo nesse Benfica tricampeão 67, 68, 69. Quer dizer, né? Passou em branco, não sei o que. Aí o cara vai,
e é tricampeão, fazendo mais gol do que jogos. De novo. E volta para sua doce rotina. Na Copa dos Campeões, aí nós estamos quase chegando nos anos 70, né? Estamos falando aí sobre a temporada 67 e 68, a campanha é a melhor desse período, né? Desse tricampeonato. Em 67 e 68, o clube fecha o grande ciclo europeu da história. São 5 finais, 2 títulos em 8 anos, ou seja, quase uma final por ano continental para o time do Benfica. Dessa vez, em 67 e 68, o time passou apertado pelo Glentoran da Irlanda do Norte, graças a um gol marcado fora de casa. Depois despachou o forte Saint-Étienne da França e depois o Vajas da Hungria, que eu não sei se era forte ou não, mas devia ser, porque o futebol húngaro não era bolinho. Vem a Juventus e só deu Eusébio isso que era semifinal, né? Semifinal. E só deu Eusébio. 3-0 no agregado, um gol do Pantera Negra em Lisboa e outro gol em Turim. Ele fazia a comemoração do Donizete ou não? Não existia Donizete, mas se é que ele fazia, não era tão palhaço, né? Pois é. Eu tentei negociar um dia desses aí por causa de um outro trabalho, precisava entrevistar o Donizete, né, Paulo? E o assessor, acabei falando com a esposa dele também, que cuida dos negócios dele, é Doni. Não, o Doni tem compromisso. Não, o Doni é goleiro. O Doni vai chegar de noite. Eu falei, é o Pantera, gente. É o Pantera. É o Doni. Final novamente frustrante na Europa. O artilheiro Eusébio, com 6 gols no campeonato, passou em branco. O Benfica levou 4-1 na prorrogação diante do Manchester United, histórico. 1-1 no jogo normal. O United fez 3 na prorrogação, fechando esse ciclo de finais europeias do Benfica. Como você citou, foram 5. Ganhou 2, perdeu 3. Perdeu para o Milan, perdeu para a Inter, essa perdeu para o Manchester United. O Benfica, nessa última final europeia do Eusébio, Zé Henrique, Calixto, Humberto Fernandes, Jacinto Santos, Fernando Cruz, Graça, Coluna, Zé Augusto, Torres, Eusébio, Antônio Simões, técnico Otto Glória. Vamos nós com Manchester United. Stepney, Brennan, Tony Dunne, Pat Creedon e Fox. Nob Styles, grande. George Best, grande. Brian Kidd e Bob Charlton, imenso. David Sadler e John Alston, técnico Matt Busby. A gente vai ouvir o gol de empate do Benfica. O Benfica empata 1-1 e o goleirão, o Stepney, faz uma grande defesa num chutaço do Eusébio. Abriu a defesa para o Eusébio virar o jogo. Ele soltou um canudo, o goleiro defendeu. O jogo foi para a prorrogação e deu United. Vamos ouvir o gol de empate do Benfica, essa finalização do Eusébio, fechando o grande ciclo europeu do time do Benfica. The match was by no means won. Benfica pulled off a beauty through Graça. One all and time running out. Stepney was a wonder goalkeeper to stop that rocket from the big cannon boot of Eusébio, and the great Portuguese star sportingly acknowledged it. But that wasn't it. 90 minutes up and still deadlock. The teams were weary, but the fans went. With an extra 30 minutes o goleirão... Pra quem entende inglês, deu pra entender mais ou menos. O goleirão salvou uma grande investida do Eusébio. E o Eusébio tentou cumprimentar mesmo, né? Cumprimentou. Ele bate palma e tenta dar a mão pro goleiro. Pois é, tenta dar a mão, ele vai parabenizar. Podia ser o gol do título, né? E o goleiro fala, não, mano... Segue o jogo aí, maluco. O bagulho vai ter prorrogação, mano. Fechar o programa, foram mais 6 temporadas com a camisa do Benfica, mas o sucesso continental nunca mais foi o mesmo. No máximo, o Benfica de Eusébio chegou na semifinal da Copa Europeia em 72. Ainda assim, vieram mais 4 títulos do campeonato, 2 títulos da taça e outros 3 anos de Eusébio como artilheiro máximo do clube. Ele fez 25 gols na temporada de 69-70 e depois começou a ter concorrência. Claro, acabou superado 2 vezes pelo Arthur Jorge e depois
voltou a ser o goleador máximo do time. No último ano dele, ele fez só 4 gols, já jogou pouco, no meio da temporada se mudou para o futebol dos Estados Unidos e já aos 33 anos acabou deixando a artilharia para Mário Moinhos. Ou seja, Arthur Jorge e Mário Moinhos assumiram aí o posto de artilheiros do Benfica. E quem eram estes caras, né? Eu conto. O Arthur Jorge era cria do Porto, jogou no Acadêmica e chegou no Benfica, o rival do time que o criou, em 69, conquistando 4 campeonatos portugueses a partir daí. Como técnico, o Arthur Jorge rodou bastante e foi campeão tanto no Porto quanto no Paris Saint-Germain, no Al Hilal e no CSKA de Moscou. Hoje tem 72 anos e não mora no céu. O Mário Moinhos tem mais discreto, né? Teve uma carreira menos marcante, mas também levou os 3 campeonatos pelo Benfica e depois voltou ao Boa Vista. Jogou pelo portentoso Espinho, que eu nunca ouvi falar e eu também não sei se mora no céu ou não, espero que não. Eusébio, no fim das contas, levou 11 vezes o Campeonato Português, 5 vezes a Taça de Portugal, 1 vez a Copa Europeia, onde também somou 3 vices, como a gente contou há pouco, 7 vezes artilheiro do Campeonato Português, 3 vezes campeão da Copa da Europa, onde soma 46 gols em 63 jogos. É o 11º maior artilheiro. É claro que agora com Champions League também, com os caras jogando todo ano, né? Muito mais jogo e muito mais a presença muito mais frequente, ele ficou lá para trás, é o 11º da lista histórica, é o 9º na média de gols. Não tem ali os números de Messi, de Cristiano Ronaldo, obviamente, mas tá bem na fita. Os números do Eusébio são muito, muito legais. Tá aí, Eusébio... Só uma Copa Europeia, acabou sendo pouco, 3 vices, pra mim ficou muito, hein? Merecia mais uma, pelo menos, o Eusébio, mas perdeu para uns times gigantescos. E não houve no país time que tenha se atrevido a chegar perto do que representa esse Benfica pro futebol português, eu tenho certeza, e isso não é pouca coisa, né? O Benfica do Eusébio, esse time que a gente acabou de passar os olhos aqui, de contar a trajetória, é ainda hoje o maior time que o país já viu, né? O maior time que Portugal já viu e fez muita coisa. O Eusébio se tornou um velhinho batuta, né? Eu não tenho mais detalhes sobre outras coisas, mas o que eu vejo dele é sempre um cara legal, um cara que sei lá, disposto. Me parece um cara boa praça, né? Não me parece um velho desses malas, né? Como, por exemplo, vai ser o Cantona daqui uns 20 anos, né? Será? Ou com todo o respeito que o Pepe merece. Eu gosto do Pepe, né? Eu gosto do Pepe. Eu acho o Pepe meio mala também. Eu gosto. Conta umas mentiras. Sei lá. Enfim, o Eusébio é um dos grandes, sem dúvida nenhuma. Tava faltando você nesse time de botão. Morreu há 5 anos o Eusébio, né? Morreu há 5 anos. Confira aqui, é janeiro. Janeiro de 14, comecinho do ano aí, então. Logo depois do ano novo, então, comecinho do ano fez 5 anos da morte. Perfeito, foi um grande Eusébio que hoje mora no céu. Paulo Será Júnior? Que ele joga no time dos humanos ou joga no time dos sobrenaturais, né? Vamos ver. Valeu, Leandro Amin. Valeu, Paulo Júnior. Até a próxima. Tchau.